Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, espero que estejam todos bem. Meu nome é Lucas Ribeiro e você está ouvindo Sessão às 6. Se é a sua primeira vez aqui no podcast, sejam todos muito bem-vindos. Hoje finalmente trago um tema que já devia ter trazido faz um tempo, mas acabei não conseguindo, que é o calendário da DC desse ano, 2023. Há uns meses atrás fiz um da Marvel bem completo de filmes e séries. Vou deixar o link na descrição aos que tiverem interesse. E aqui vai ser a mesma pegada, tá? O que podemos esperar de cada projeto, umas fofocas de bastidores que vocês sabem que tem, mas também vamos falar dos anúncios que o co-CEO James Gunn revelou sobre o que vai ser da DC nos próximos anos, que direção vai tomar agora que novas pessoas estão no comando. Então tudo isso vai ser discutido em duas partes. E mais uma coisa, semana passada eu falei que hoje iríamos conversar sobre o novo filme da Marvel, né, Homem-Formiga, mas como o Shazam vai lançar já, achei melhor adiantar esse tema, mas semana que vem, sem falta, falamos aí do Senhor Formiga, beleza? Então, começando pelos 4 filmes previstos para sair esse ano, bora lá, calendário 2023. Shazam, Fúria dos Deuses, vai lançar agorinha, dia 16 de março, e a sinopse, o plot do filme é o seguinte: após a chegada de deusas antigas à Terra em busca da magia que há muito tempo lhes foi roubada, Shazam e seus aliados são lançados em uma batalha por seus superpoderes, suas vidas e o destino do mundo. Todos os filmes que vão sair esse ano, acho que com exceção de Besouro Azul, já foram adiados algumas vezes, né? The Flash, Shazam e até Aquaman 2 já tinham datas para serem lançados faz tempo, mas por diversos motivos vão chegar só agora, em 2023. Pessoal, o primeiro Shazam dividiu bastante o público, não sei se vocês lembram, eu vi uma galera na época falando que achou muito adolescente, muito infantil e tudo mais. Mas um grupo grande de pessoas defenderam até o último dia em que ficou em cartaz, por ser não só bem engraçado, mas por mostrar de um jeito bem realístico o que um adolescente que está na escola de fato faria se ganhasse os poderes de um deus, basicamente. E de fato é isso que acontece, né? Bem antes de decidir salvar o mundo, o Billy tenta comprar cerveja por ser um adulto, se defende dos bullies da escola, se eu não me engano, tenta conseguir dinheiro. E sem contar com o modo como ele tenta descobrir suas habilidades, né? Pelo menos no meu ciclo social, esse primeiro filme chamou muito mais atenção positivamente do que negativamente. Eu pessoalmente gostei, achei bem divertido o jeito como os pecados capitais foram usados, por exemplo, achei bem legal. Mas não achei todo esse hype que os fãs falavam na época. Na continuação já temos teasers, trailers, posters e pelo que vi realmente parece ser bem divertido. Então diria que um dos pontos positivos é justamente isso. Tudo dá a entender que vai ser uma aventura tão descontraída e engraçada quanto o primeiro. Com aquela mesma pegada de união da família, não de sangue, mas a família que a vida trouxe, né? Porque aquelas crianças eram todas órfãs e tudo mais, que acabaram sendo adotadas por aquele casal super fofo. Então é uma realidade bem interessante e também que diferencia esse canto da DC de todos os outros heróis, né? Mulher Maravilha, Flash, Aquaman, o que é bem legal. Todo o elenco vai retornar, tanto as crianças, que agora são quase adultos, quanto suas versões como super-heróis. E também com novas pessoas no elenco, né? Que no caso, as irmãs Atlas vão ser as vilãs, que vão ser interpretadas pelas icônicas Helen Mirren, que vai ser a Espera, a Lucy Liu como Calypso e a Rachel Zegler, que ainda não se sabe exatamente quem está interpretando, se seria uma terceira irmã Atlas ou alguma figura misteriosa que a gente ainda não sabe. Meu palpite é que realmente seja a terceira irmã, mas isso aí ainda não consegui saber exatamente o que está rolando. Pelo que entendi, essas irmãs vão chegar à Terra com a missão de roubar os poderes da família Shazam, com a desculpa de que eles estão drenando e esgotando os poderes dos deuses. Agora, sobre os pontos que podem impedir o sucesso do filme, primeiro, tem muito personagem, mano. Por mais que eu tenha adorado cada criança daquela família, é muita gente pra tentar desenvolver em pouco tempo. E sem contar que agora temos a adição de mais 3 atrizes, né, como eu falei agora,
E a história parece sim ter um potencial muito interessante, mas talvez ele exista às custas da falta de desenvolvimento desses personagens. Claro que não se pode ter certeza de nada, mas é um receio, né, de que a quantidade de pessoas possa ser demais e que no fim das contas ninguém consiga o destaque que merece. Mas vamos ver, né? Uma outra preocupação é que apesar do primeiro ter conseguido encontrar um público e que tem sim uma galera que adorou, a bilheteria, no fim das contas, deixou a desejar. O primeiro Shazam custou mais de 100 milhões de dólares e arrecadou mundialmente mais de 365 milhões de dólares. Ah, Lucas, mas isso não é bom? Bom, pelo que sei, ninguém saiu no prejuízo, mas para um filme de herói com a marca da DC ali no meio, estampado, que a essa altura já é muito conhecida e tem um apelo e todo mundo já conhece, a previsão era ter arrecadado bem mais, mas não foi isso que aconteceu. Ou seja, a tendência é algo parecido a acontecer nessa continuação. Eu espero muito que não aconteça, que a bilheteria seja melhor, mas é uma possibilidade, eu não vou mentir. E assim, com certeza, esse é o ano em que as bilheterias dos filmes da DC vão importar mais do que nunca, porque isso com certeza vai ajudar a nova direção a decidir quem vai ficar e quem vai embora nessa nova era que está sendo planejada aí para os próximos anos. Então, inclusive, fica aí o aviso, se você está escutando e gosta das atuais versões do Shazam, do Flash, do Aquaman, a hora de você mostrar que você gosta é essa, porque a bilheteria vai ser super decisiva e vai definir sim o futuro desses personagens nos próximos anos. Agora, sobre os bastidores, na verdade tenho só uma novidade que muitos de vocês já devem saber, que Shazam, Fúria dos Deuses, até onde eu sei, não é uma certeza absoluta, tá? Vai contar com uma participação de um herói ou uma heroína bem conhecido ou conhecida pelos fãs, que eu particularmente amo. E quando você percebe que Shazam é super baseada na mitologia grega, a presença dessa pessoa na história faz ainda mais sentido. Eu só espero que apareça por um período considerável, porque se for o caso pode até ajudar na questão da bilheteria que eu falei agora. Se não me engano, tem um teaser por aí na internet que eles mostram a aparição dessa pessoa. Eu nem cheguei a ver. E posso dar um conselho? Se ainda não sabem, não procurem não. O meu papel aqui hoje é orientar essa bagunça que tá a DC e deixar vocês minimamente animados para os filmes que estão por vir, com informações novas e tudo mais. Não é dar spoiler nem estragar a experiência de ninguém, tá bom? E nem vejam o último trailer também. O último trailer conta a história inteira, é absurdo. Sobre esse primeiro projeto, é basicamente isso, eu tô animado, tenho quase certeza que vou curtir, já vai lançar essa semana que vai começar agora, então não vamos nem precisar esperar muito tempo para tirarmos nossas próprias conclusões. E em breve teremos um podcast só sobre Shazam, na verdade eu pretendo trazer podcasts de todos os filmes que vamos discutir hoje, tá bom? Mas como a agenda do Sessão às 6 tá meio cheia esse mês, lá pro começo de abril, mais ou menos, a gente troca uma ideia sobre Shazam, beleza? E é o tempo que daqui pra lá todo mundo consegue assistir com calma. Agora, seguindo aqui com o dia 15 de junho, dia do lançamento de The Flash. Esse filme, meus amigos, tiro, porrada e bomba, viu? Nem preciso falar que tá envolvido em polêmica por trás das câmeras, na frente, em cima, embaixo, em todo canto, que vocês com certeza já sabem. Começando pela sinopse, é a seguinte: os mundos colidem quando Flash viaja no tempo para mudar os eventos do passado. Mas quando sua tentativa de salvar sua família altera o futuro, ele fica preso em uma realidade na qual o General Zod retorna, ameaçando sua aniquilação. Como o clima vai dar uma pesada na hora de falar das polêmicas, vamos começar pelos pontos positivos. Cara, que trailer incrível! No Super Bowl agora em fevereiro, o primeiro trailer do Flash foi lançado e eu achei o máximo, assim, nota 10. As sequências de ação parecem ótimas, usando os poderes do Flash de jeitos bem criativos. E tô doido pra ver a extensão que seus poderes vão ter, porque o Barry é um personagem muito poderoso, que quase sempre é usado como coadjuvante, então quero ver até que ponto isso vai ser levado em consideração agora que é protagonista. E quero ver também se eles vão cair no clichê de enfraquecer um personagem forte só pra dificultar o embate com o vilão. Espero muito que eles não cheguem a isso.
Vamos ter 2 Barrys, né? Tá no trailer. 2 vidas com diferentes vivências se encontrando. E também, simplesmente, o retorno de Michael Keaton como Batman. E também a estreia da atriz Sasha Calle como Supergirl. Esse quarteto, mano, Batman do Michael Keaton, uma Supergirl que escapou da prisão, como dá pra ver também pelo trailer, e mais 2 Barrys, esse combo tem tudo pra gerar sequências incríveis. Tô muito curioso pra ver como esse grupo vai se formar e se vamos chegar a ter alguma cena de luta com todos eles juntos. Um outro ponto positivo é que o diretor, o Andy Muschietti, tem muita experiência no terror. Ele já fez Mama e os 2 It, a Coisa, que foram muito bem recebidos. Inclusive, o trabalho dele foi tão bom que eu não tenho coragem nenhuma de assistir de novo o It, a Coisa, principalmente o primeiro. Aquele palhaço me perturba até hoje. Aonde que eu quero chegar? O cara nunca fez um filme de herói. E pelo pouco que vimos, parece ser muito bem dirigido. E eu me pergunto se ele vai usar as técnicas que aprendeu fazendo terror para dar um tempero a mais no filme. A mesma coisa, inclusive, aconteceu com o James Wan, que dirigiu Jogos Mortais, Invocação do Mal, etc. E foi contratado para fazer a Aquaman. Um herói que ninguém tava dando nada, que nunca teve muita dignidade, e o cara fez parecer a coisa mais legal do mundo, tanto que arrecadou mais de $1 bilhão. E nela tem sim uma sequência mais suspense, com traços de terror. Ou seja, eu espero muito que o Andy Muschietti não ignore tudo que aprendeu fazendo terror e use isso a seu favor quando puder para trazer algum diferencial dos vários e vários filmes de heróis que vemos todo ano. Porque vendo Aquaman a gente sabe que dá para ser feito. Agora sobre os pontos negativos. Só dando uma contextualizada para quem tá por fora, tá? Flash também foi super adiado, por mais de 1 ano inclusive, com a desculpa de que precisavam de mais tempo para desenvolver os intensos efeitos especiais. O que faz sentido, e até deve ser verdade, Flash é um personagem muito visual, mas esse não é o único motivo. Nos últimos anos, o ator que faz o protagonista, Ezra Miller, esteve constantemente envolvido em polêmicas, agressões, já fez um monte de coisa, já apertou o pescoço e derrubou uma fã, já agrediu pessoas num bar, no Havaí. Acho que até em algum momento arremessou uma cadeira numa pessoa, né? Eu lembro que eu li isso na época. Então, assim, foram várias queixas contra o ator, várias. Não sei detalhes, e não tô falando que isso justifica o que foi feito, mas eu soube que tudo isso começou no mesmo período em que algo muito trágico aconteceu na sua vida pessoal. Provavelmente a perda de algum familiar, alguém bem próximo. E mesmo pessoas estendendo a mão e oferecendo ajuda, Ezra levou anos até aceitar essa ajuda. Inclusive acho que isso só aconteceu até uns meses atrás, agora há pouco. Seus processos na justiça ainda estão rolando. E por causa disso, muita gente já pediu para o filme ser cancelado, ou ir direto para o HBO Max, ou trocarem de ator. Então adiar o filme também daria mais tempo pra poeira baixar, o Ezra colocar a cabeça no lugar. E também para os próprios executivos da Warner acharem alguma solução que não desse um prejuízo enorme para a empresa. Porque, gente, Ezra Miller não só é o personagem principal, como ele também faz 2 versões da mesma pessoa. Ele interpreta 2 personagens. Tirar do filme inteiro e trocar por uma outra pessoa ia ser financeiramente impossível. Então, assim, no fim das contas, a decisão foi de manter o lançamento nos cinemas, na data marcada, como eu falei, dia 15 de junho, na esperança de que as pessoas apareçam e o filme consiga um mínimo de lucro, pelo menos. Daqui a pouco eu falo mais sobre o ator, mas continuando aqui na categoria dos pontos negativos, infelizmente não acaba por aqui, porque uma outra questão é a história que escolheram adaptar. The Flash tá trazendo os quadrinhos Flashpoint para os cinemas, onde o Barry, na tentativa de recuperar sua falecida mãe, ele corre tão rápido que acaba indo parar em uma outra realidade. Uma em que sua mãe de fato está viva, mas que muitas outras coisas, muitas outras pessoas são alteradas e ele tenta reverter a situação. E Flashpoint é sobre isso. Aí eu pergunto a vocês, para um primeiro filme do Flash como protagonista, vocês não acham muito cedo mostrar uma história tão complexa para o público geral, ao invés de só tentar estabelecer e desenvolver os personagens? Porque, sinceramente, eu acho. A graça do Flashpoint é você brincar com a realidade normal e chata que todo mundo já conhece.
Por exemplo, o que a Liga da Justiça estaria fazendo numa realidade alternativa? O Superman, o Batman. Como seria a vida do Barry se ele vivesse nesse novo mundo, sabe? A graça é brincar com as possibilidades. Mas aí é que tá, o público dos cinemas nunca chegou a ver o normal e o chato primeiro, sabe? Faz anos que a DC foca mais em explorar direto o diferente, ao invés de começar pelo básico. Por exemplo, antes de parar em outro planeta e lutar contra o Thanos, o Homem-Aranha teve um filme só enfrentando vilões pequenos e garantindo a segurança da vizinhança, né? Na DC a gente não tem visto muito isso. Porque pensa só, ao invés de estabelecer melhor o Batman e o Superman separadamente, tivemos um filme inteiro só deles dois se enfrentando, e no filme da Liga da Justiça ou do Snyder Cut, tanto faz, a Terra é atacada para abrir espaço para o grande Darkseid. Ou seja, se a gente parar para pensar, tivemos pouquíssimas oportunidades para explorar o básico antes de brincar com as possibilidades. Como é o caso do Flash. Antes deles fazerem eu conhecer e me importar com o nosso Flash, agora eu vou ter que ver um filme com 2. Eu mal conheci direito um, tá ligado? E eu me pergunto se escolher fazer isso vai ser pedir demais pro público geral. Ou seja, aquelas pessoas que só querem ver o filme sem compromisso e não conhecem os quadrinhos, que não têm obrigação nem interesse de saber o que raios é o multiverso e só querem ir pro cinema com a família. Porque vão ter pessoas assim quando o filme sair, sempre tem, e essas pessoas são muito importantes e fazem uma diferença enorme na bilheteria. Se a história for muito confusa e complicada, isso vai ser péssimo para o público geral. Então assim, para que se dá o trabalho de adaptar essa história se não vai ter o efeito que deveria, sabe? A minha questão é mais essa. Espero muito que não seja o caso e que o retorno do Michael Keaton, por exemplo, seja o fator nostalgia que o filme precisa para atrair um público maior. Ben Affleck também tá no filme. Fãs do Batman, mano, não vão ter do que reclamar assistindo esse filme. Mas agora sobre a história em si, olhando mais atentamente pro trailer, para alguns detalhes que muita gente deixa passar, dá para perceber algumas coisas bem interessantes. A primeira é que a narração do Barry revela que nessa nova realidade os meta-humanos não existem, pessoas não têm poderes. Sendo que logo em seguida vemos 2 Flashes lutando juntos, seus raios com cores diferentes e tudo mais, um azul e outro amarelo, meio laranja, vermelho. Ou seja, uma hora o Barry sem poderes dessa nova realidade vai ter super velocidade também. E as duas teorias de como isso vai acontecer são, bora lá. Tem uma cena super rápida pelo trailer que mostra um raio atravessando o peito de um e depois o outro, pode ser ali. Ou, e essa é a minha favorita, na cena em que a Supergirl voa em direção às nuvens, segurando uma pessoa nos braços. Aquilo pode ser um plano pro cara ser atingido por um raio, né? Então as minhas apostas são essas. Mas ainda sobre o trailer, na cena em que o Barry cria um tornado, lá longe, se vocês pararem pra olhar, atrás dele tem um outro Flash. Um Flash de vermelho, sendo que o novo Barry, que ainda vai ganhar os poderes, a cor do raio é azul e o seu traje é mais escuro, é quase um vinho. Então, quem é esse cara de vermelho, mano? 2 palpites, vamos lá. Grant Gustin, que é o ator que fez o Flash na série, e se ele aparecer aqui eu vou surtar, porque eu passei a adolescência vendo a série, e mesmo ficando cada vez mais fraca com o tempo, tem um carinho gigante pelo ator, ele parece super gente boa. E detalhe que quando teve um super crossover entre várias séries com vários heróis, o próprio Ezra Miller apareceu em um dos episódios como uma participação especial, ele topou participar. Então, imagina só se o contrário acontece aqui. Mas dessa vez o Flash da série aparece nos filmes, com melhores efeitos especiais e tudo mais. Posso estar viajando, não li isso em nenhum lugar, mas é uma possibilidade. Ainda mais quando você introduz novas realidades, né? Tudo é possível. E a segunda possibilidade é que talvez seja o John Wesley, que é o primeiro, ou um dos primeiros, Flash, que protagonizou uma série de mesmo nome dos anos 90. Inclusive, o cara atuava como Flash até um dia desses, porque toda hora ele participava de aparições especiais nas outras séries da DC. Já esteve na série do Grant Gustin bastante, já esteve em Stargirl com o traje clássico dos quadrinhos. Então, disponível ele tá, né? Interesse a gente sabe que ele tem.
porque toda oportunidade ele tá em algum lugar. Então se aparecesse aqui em um projeto enorme, capaz de dar uma qualidade boa, com efeitos especiais e tudo mais, tenho certeza que os fãs iam adorar. Ia ser um easter egg super bem-vindo. Mas nunca se sabe, né? Já estive errado antes. E seguindo com mais curiosidades e teorias, vocês sabiam que a atriz Bruna Marquezine, que tá no filme do Besouro Azul, que vamos falar daqui a pouco, fez teste pra ser a Supergirl? Ela até já disse que foi uma das finalistas pra conseguir o papel, mas acabou indo pra Sasha Calle, que com certeza vai fazer um trabalho maravilhoso. Mas vocês conseguem imaginar se a Supergirl dos cinemas fosse a Bruna Marquezine? A loucura que isso seria, como o Brasil inteiro ia surtar, os fãs nerds coletivamente iam surtar com essa notícia, mano. Nossa, fico só aqui pensando. Uma outra curiosidade é que, aparentemente, o filme fala bastante sobre saúde mental. Essa vai ser uma das principais mensagens do roteiro. E levando em consideração que o ator principal está envolvido em polêmicas super relacionadas com esse tema, seria super inteligente e sábio se o Ezra Miller, na hora de promover o filme, porque essa hora vai chegar, fizesse essa associação de como interpretar o Barry dessa vez teve um significado diferente pelo momento em que tá passando agora. Sei lá, mano, alguma coisa vai ter que ser dita, porque com certeza todos os jornalistas vão perguntar, vão querer falar sobre essas controvérsias, né? E esse é um ótimo jeito de você pegar o gancho, trazer o assunto de volta pro filme. Então, assim, se eu fizesse parte da sua equipe de publicidade, eu falaria exatamente isso. E uma outra curiosidade é que durante a criação do roteiro, uma das discussões era o que fazer com o Batman do Ben Affleck. Porque o Henry Cavill foi com Deus, né? E a Mulher Maravilha 3 não vai mais acontecer. Então, da Trindade, só sobra quem? Ele. No início, a Warner ficou tão animada com o filme que pensou em fazer uma cena pós-crédito do Ben Affleck perdido no multiverso, mandando um SOS pro Barry, dando assim um gancho pra Flash 2, né? Mas agora que a DC tá sob nova direção, os planos mudaram, né? Flash 2 provavelmente nunca vai acontecer, e essa cena não vai mais estar no filme por causa disso. E isso dá a entender que, de fato, essa vai ser a sua última aparição como Batman. Então, assim, pelo jeito como as coisas estão, pelo fato de todas essas circunstâncias nunca terem acontecido dessa forma em um filme, é muito difícil saber como vai ser a bilheteria. Tentar prever isso vai ser um desafio ainda maior. Porque, assim, quem vai aparecer pra ver esse filme? Vão ser só os fãs da DC? Se for, só esse grupo vai ser o suficiente? Será que as pessoas vão conseguir separar a figura Ezra Miller do personagem Barry Allen? Algumas eu acredito que sim, outras eu duvido. E eu espero muito que deem uma chance, porque parece muito bom, independente das coisas horríveis feitas. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho o Ezra um ótimo ator. Já tinha me chamado a atenção no Snyder Cut, no trailer agora também. Então a maior esperança da Warner é que as pessoas consigam separar o personagem da sua pessoa na figura real. Não tô falando que ele não merece pagar pelo que fez, que nem que a justiça não se aplica a ele, não é isso. Mas eu realmente, assistindo, tenho fé de que vai ser um projeto muito divertido. Inclusive, por falar nisso, eu soube que o filme foi exibido para um público muito pequeno, para testes mesmo, para ser avaliado, e ao que parece o feedback foi muito positivo, muito assim, nível fora do comum para filmes de herói. Então vamos aguardar aí o dia 15 de junho para ver se é tudo isso mesmo. Beleza, o próximo filme da vez é dele, o tal do Besouro Azul, também conhecido aqui no Brasil como o filme da Bruna Marquezine. Vai lançar dia 17 de agosto. Até agora não tivemos teaser, trailer, só uma arte do Escaravelho num pôster que fizeram na CCXP, que inclusive tanto o Cholo como a Bruna vieram aqui pro Brasil, mas nada que revele alguma coisa grande da história, tá? Pelo menos já saiu uma sinopse bem vaga, mas é o que tem pra hoje, né? Que é o seguinte: Jaime Reyes ganha superpoderes quando um misterioso escaravelho se prende à sua coluna e lhe fornece uma poderosa armadura alienígena azul. Olha, quando vi esse personagem em uma animação dos Jovens Titãs, até então não tinha me chamado a atenção, não achava o cara nada demais,
Mas quando comecei a jogar Injustice 2, nossa, eu passei a gostar bem mais. É o meu personagem preferido do jogo, um dos meus preferidos. Jogo bastante com ele, seus golpes são super legais e eu espero ver uma fração disso aqui nesse filme. Mas motivos pra gente assistir, bora lá. Por ser um personagem nunca visto nos cinemas, com poderes bem únicos e uma história bem específica, seria a primeira vez que o público geral conheceria o Jaime. Não estou dizendo que seria algo nunca visto antes, mas em teoria, por não ser uma continuação, nem nada envolvendo nostalgia e tudo mais, tem tudo para ser algo diferente do que a DC tá acostumado a fazer e do que o público como um todo tá acostumado a ver quando se trata de herói, né? E isso é ótimo. O ator que vai fazer o herói é o Xolo Maridueña, que tá na série Cobra Kai, muitos de vocês já devem conhecê-lo de lá. E a Bruna Marquezine vai fazer o seu interesse amoroso, uma mulher chamada Jenny. Ainda não se sabe nada sobre sua personagem, se ela tem poderes, o que faz da vida, até que ponto vai estar na história, ou se vai ser só o interesse amoroso mesmo. Porque como o filme ainda está bem longe, é difícil ter acesso a informações. Quando é um projeto super requisitado, tipo um filme da Liga da Justiça, por exemplo, aí a fofoca rola solta mais fácil, mas com o filme do Besouro Azul ainda não se sabe muita coisa. E às vezes eu até prefiro assim, sabia? Mas se tem uma coisa que eu sei, é que o seu traje é super fiel ao do game e dos quadrinhos, porque as únicas imagens das gravações do filme que estão na internet é do ator todo equipado com a armadura do escaravelho, e é idêntico ao que eu, pelo menos, vejo jogando o jogo. O que é um ótimo sinal. E isso é sem efeitos especiais, né? Imagina com tudo pronto. Então só por isso a gente já consegue supor que eles estão sendo fiéis aí ao material original. Mas assim, apesar de apelar bastante para a comunidade latina, tendo no elenco a Bruna, o Xolo e o próprio Jaime ser latino, surge a mesma preocupação do Shazam, né? Até que ponto esse filme vai atrair as massas? Porque é no povão que a bilheteria dá aquela alavancada, como eu falei. Então, qual o tamanho do público que vai sair de casa para assistir um filme de herói que muita gente nunca nem ouviu falar, sabe? Eu não vejo fãs do Besouro Azul como eu vejo do Batman, Superman. Então, eu me pergunto do apelo que esse filme vai ter, se vai conseguir atingir um público além da comunidade latina e além dos fãs da DC. A pergunta é essa, sabe? E outra coisa, isso eu não vi confirmado nem nada, mas pensando aqui em voz alta, como uma pessoa que não lê os quadrinhos, será que vai ter a pegada dos filmes do Homem-Aranha? Aquela coisa mais boba, teen, do garoto da escola que gosta da garota popular, com aquele humor vibes amigão da vizinhança e tal. Porque o Xolo, acreditem ou não, só tem 21 anos. Tô chocado, inclusive, que eu sou mais velho do que ele. E a Bruna tem 27. Então, assim, se eles realmente quiserem mirar na vibe high school, não é impossível, né? Aí eu já me pergunto se esse não seria o Homem-Aranha da DC. E isso não seria a pior coisa do mundo, porque o último Homem-Aranha passou de 1 bilhão com louvor, super aclamado, mas eu acho que ia perder um pouco daquilo que eu falei sobre identidade, originalidade, sabe? Na minha cabeça, Besouro Azul seria uma coisa um pouco mais sofisticada. Se até nos quadrinhos ele for parecido com o Homem-Aranha, então beleza, né? Vou fazer o quê? Mas acho que podemos concordar que a DC atinge o seu auge quando ela não tenta ser uma Marvel, uma Disney da vida. Às vezes tentar ser funciona, mas muitas vezes não. Então, não sei se eu apostaria nisso. De boatos e teorias, não tenho muita coisa, tá? Vi uma teoria agora online de que a personagem da Bruna poderia, com o tempo, se tornar a heroína Fogo, que é uma mulher brasileira bem poderosa, com o poder de, adivinha só, fogo. Só dela estar no filme é uma conquista muito incrível pro Brasil, porque aos poucos essa barreira entre nós e Hollywood vai se quebrando e vai facilitando a passagem para futuros talentos aqui no país. Então o que ela tá fazendo é sim bem importante, mas se ela virar uma heroína até o final do filme, ia ser tudo pra mim, eu ia ficar muito feliz, sério. Mas isso aí não passa de especulação de fãs ansiosos, tá? Uma curiosidade mesmo é que inicialmente a Warner planejava lançar esse filme no HBO Max, mas depois de avaliar bem acharam melhor mudar para os cinemas, olha que legal. E um boato também é que isso vai soar muito fofoca de revista, mas vocês acham que eles estão namorando na vida real ou não? Eu sei que é besteira e que não é da minha conta, mas eles têm muito vibes casal e as filmagens já acabaram, né?
E se for o caso, se eles realmente forem um casal na vida real, parando pra pensar, isso só ia aumentar as semelhanças desse filme com o Homem-Aranha, né? Todos os filmes do Homem-Aranha, o ator acabou namorando a atriz que fez o par romântico. Até mesmo o Tom Holland e a Zendaya estão juntos. Ah, mano, eu acho que ia ser fofo, sim. Cholo parece ser super gente boa, nunca vi Cobra Kai, mas vi que ele veio aqui pro Brasil, pra Comic Con. É super da zoeira, entende umas frases em português e tudo mais. E eu realmente queria saber, ele é um bom ator pra vocês que assistem a série? Acham que eles estão namorando ou não? Sério, o que vocês acham? Comenta lá no Instagram, @sessãoas6. E também quero saber se o Jaime realmente nos quadrinhos parece o Peter Parker ou não. Se é só uma impressão minha, porque vocês devem saber muito mais do que eu. Mas no geralzão é isso que eu tenho pra vocês sobre Besouro Azul. Espero de verdade que seja um sucesso de bilheteria no nível que o James Gunn continue essa realidade com esse elenco. Como não tem nada a ver com os filmes passados, então é uma possibilidade, né? Vai que... Agora seguimos com o último filme do ano, Aquaman 2, ou Aquaman e o Reino Perdido. Vai lançar, se Deus quiser, dia 25 de dezembro, no Natal. E a sinopse é a seguinte: quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida e o mundo da devastação irreversível. Poderia ser uma sinopse bem mais interessante e original? Poderia, mas a gente trabalha com o que a gente tem, né? Então é isso. Pontos positivos: Aquaman tá muito bem das pernas, mano. Acho que é o único membro da Liga da Justiça que pode dizer isso se a gente parar pra pensar, porque seu primeiro filme, que lançou também em dezembro, faturou mais de $1 bilhão, o que não é pouca coisa. Teve um diferencial bem bacana com efeitos especiais muito surpreendentes nas sequências embaixo d'água. É claro que isso foi antes de Avatar 2. Os efeitos digitais dos cabelos de todos os personagens embaixo d'água é uma coisa que eu acho massa até hoje, que me surpreende até hoje. Teve umas mensagens bem válidas sobre poluição e preservação do meio ambiente. Teve uns traços sutis aqui e ali de suspense e terror, como falei, resultado de um diretor mestre na área. E claro, o mais importante, o filme conseguiu transformar o cara que até então era motivo de piada em tudo que era canto, em um dos personagens mais legais que a gente já viu. E assim, claro que escolher o Jason Momoa foi crucial para isso, mas mesmo assim, o filme também leva crédito, né? Porque você conseguir mudar a opinião de toda a cultura pop é coisa de uma vez na vida, tá ligado? Realmente acredito que as pessoas não valorizam as conquistas de Aquaman como deveriam, sério. O primeiro filme fez muito mais do que as pessoas imaginam, e um ponto positivo seria esse: todas essas qualidades têm uma forte chance de serem replicadas aqui nessa continuação, porque o elenco vai retornar. Inclusive a parte da sinopse que fala de alianças improváveis deve com certeza ser entre o Aquaman e o vilão do último filme, porque o cara não morreu. Na verdade tiveram 2 vilões e os 2 não morreram, e eles mesmos já postaram fotos de que iam retornar aqui, então isso eu acho que a gente já matou. E o diretor continua sendo James Wan, que também trouxe várias sequências de ação bem legais no primeiro filme, então também tem isso, tem ação. Agora, se eu tivesse que apontar algum ponto que vai contra o sucesso desse filme, seriam 2 coisas. Primeira, também é outro que foi exibido para um grupo bem privado, para feedbacks e tudo mais, e não foi bem recebido, né? Pelo que parece, o filme, nessa exibição teste, não chamou muito a atenção do público de uma forma positiva. E James Wan tem até dezembro para tentar mudar isso, se quiser ter um resultado parecido com o do primeiro filme. Isso já não é muito bom. E a segunda coisa, essa é bem mais complexa e vocês com certeza já devem saber, é que assim como no filme do Flash, aqui também temos no elenco uma pessoa super envolvida em polêmicas e controvérsias. Tô falando da Amber Heard, atriz que faz a Mera ou a Mira, tanto faz, é a personagem secundária e interesse amoroso do Aquaman. Sem entrar muito em detalhes, mas nos últimos anos, sua vida pessoal foi completamente exposta por causa de algumas acusações e processos envolvendo seu ex-namorado, marido, sei lá, Johnny Depp. A carreira e imagem tanto do Johnny Depp quanto da Amber Heard foram extremamente prejudicadas no meio do caminho. Tanto que ano passado, quando saiu um dos vereditos culpando o Johnny, uma galera que apoia o cara
boicotou o filme, ou tentou boicotar o filme dos Animais Fantásticos, porque a Warner tirou ele do elenco e manteram a Amber em Aquaman, um projeto que também é da Warner, e eles com certeza vão colher as consequências disso quando o filme for lançado. Mas assim, antes disso, quando a personagem foi introduzida lá em 2018, foi super bem recebida. A grande maioria do público adorou a sua versão da Mera, e ninguém pode negar que seu poder de controlar água, ou como que chama, hidrocinese, ou então hidroquinese, não sei, é muito legal. Esse poder não só nunca foi feito no cinema, que eu me lembre, como também é visualmente fantástico. Não tem como não gostar desse poder, que só deixou a personagem ainda mais legal e interessante. Com certeza, seus fãs não devem ser os mesmos desde 2017, devem estar em menor número por motivos óbvios. E não só isso, mas no auge do julgamento, só o que tinha na internet era que tirassem a Amber Heard do filme e a substituíssem por outra atriz, como a Emilia Clarke, por exemplo, que eu vi muita gente fazendo campanha para ser ela. Mas mesmo assim a Amber permanece no papel. E pegando um gancho sobre isso, eu queria seguir com uma informação bem interessante dos bastidores. Seguinte, o mesmo período do julgamento foi o período em que o roteiro estava sendo escrito e reescrito. E o desenrolar dessa história, até mesmo o veredito, ia definir o tempo que a personagem ia ter no roteiro. A equipe criativa criou uma maneira de colocar a Mera numa parte da história em que o seu tempo de tela, o quanto ela ia aparecer na história, poderia ser alterado, no caso reduzido, dependendo de como a atriz ia se sair dessa treta toda. Ou seja, esse roteiro foi reescrito várias e várias vezes, e a cada vez sua participação ia diminuindo cada vez mais, sendo reduzida de uma maneira que não impactasse muito na história principal. Não sei 100% como tá o roteiro final, como ficou, mas imagino que seja algo bem limitado, nada muito extenso comparado ao primeiro filme. Ah, Lucas, mas por que só não tiraram ela do filme? Olha, a gente não sabe dos detalhes, né? Não só ela venceu o primeiro julgamento, como ela deve ter algum contrato com a Warner, né? Será que tem algum que diz que ela tem que estar nessa continuação? A gente não sabe. Então, limitar o seu papel é um jeito de manter a promessa que o contrato representa, que esse suposto contrato representa, mas também o suficiente para não espantar o público que não gosta dela, sabe? Isso sou eu falando alto, não sei se realmente foi isso, mas atores grandes assim sempre tem algum contrato por trás, isso não duvido. No geral é basicamente isso que sei sobre o filme. Soube também que o James Wan não tem interesse em fazer um terceiro Aquaman, mas mesmo que tivesse, acho difícil que vá acontecer porque, como eu falei, muitas mudanças estão acontecendo agora, mas é isso, digo da mesma maneira que falei do Flash. Espero de verdade que as pessoas não deixem de ver algo que queiram, que gostem, que levou anos para ser feita e com a ajuda de centenas de profissionais apenas por causa de uma única pessoa, e que consigam separar a atriz e a vida real da personagem. E queria saber também a opinião de vocês. Vão assistir Aquaman? Vão deixar de ver por causa dela? Gostaram do primeiro filme? Realmente eu quero saber, porque são assuntos muito divisivos e eu sei que com certeza muita gente que tá ouvindo vai ter alguma opinião diferente. Meio que já dei a minha opinião aqui e queria saber de vocês. Não sei se essa continuação chega a 1 bilhão, mas se chegar perto disso, com certeza a Warner não ia reclamar. Antes de falar do James Gunn, uma rápida menção dos outros filmes e séries que não são do universo da DC dos cinemas, mas que vão sair online, enfim, também esse ano, certo? Seguinte, de acordo com os sites Games Arena e Just Watch, as animações Batman and the Doom That Came to Gotham vai estrear dia 28 de março, fim desse mês. O que mais? Liga da Justiça, War World e Legião de Super-Heróis, ambas não possuem data definida, mas estão previstas para 2023, certo? E essas 3 animações estarão disponíveis nas plataformas de compra e aluguel de filmes, como Apple TV, Google Play, Microsoft Store e por aí vai. E esses projetos vão continuar a saga conhecida como Tomorrowverse. Faz tempo que não vejo as animações, mas pelo que entendi, os filmes animados se conectam, formando essa saga chamada Tomorrowverse. Olha, eu gostei. Será que tá melhor do que os filmes do cinema aí? Não tenho ideia. Por falar em animação, o especial do Dia dos Namorados da série da Arlequina já foi lançado, porque nos Estados Unidos esse feriado é em fevereiro. Já tá no HBO Max. Pra quem já conhece a vibe dessa série vai curtir, mas aviso que é bem explícito, tá?
O que mais? A temporada final da série Flash, aquela que eu falei do Grant Gustin, já começou a ser lançada, tá saindo um episódio por semana. Normalmente eu espero sair a temporada inteira, porque depois vai direto pra Netflix, né? Então fica aí a dica pra quem quiser. A terceira temporada de Superman e Lois começa a ser lançada agora, dia 14 de março. E nessa mesma data vamos ter também a série Gotham Knights. E as quartas e últimas temporadas de Titãs e Patrulha do Destino ainda não possuem uma data, mas a previsão até agora é 2023. E assim encerro a primeira parte comentando o calendário da DC desse ano. Se eu esqueci algum projeto importante, sei que tem os games também, né? Enfim, com certeza faltou alguma coisa. Já sabem aonde me encontrar, @sessãoas6. Sempre leio os comentários de vocês. Quem estiver escutando também pelo YouTube, tem a caixa de comentários lá. Então, dito isso, seguimos com a segunda parte sobre as mudanças que a DC vai sofrer e como isso vai mudar o rumo da narrativa que estamos acompanhando há tanto tempo. Então, continue aqui comigo e bora para a parte 2. Seguinte, como esses novos projetos estão previstos de 2024, 2025 para frente, não vale a pena aprofundar todos de um em um, até porque se sabe muito pouco sobre esses projetos e a grande maioria, se não todos, estão em fase inicial de pré-produção. Vou começar bem pelo começo mesmo, supondo que pelo menos um de vocês não tenha a menor ideia do que tá rolando na Warner, tá bom? Então bora lá. Galera, ano passado, em 2022, foi anunciado que a dupla James Gunn e Peter Safran são os novos chefes da DC. Isso quer dizer que eles possuem um controle altíssimo de tudo que tá rolando, não só nos filmes, mas também em todas as séries, videogames, animações, etc. Mas o motivo principal pelo qual eles foram contratados é porque os filmes dos últimos anos estão sendo, assim, fracassos de bilheteria, mal recebidos pelo público, pelos fãs, a crítica, e é muita polêmica nos bastidores, como eu já falei pra vocês agora, com atores, executivos, diretores, e o pior, tudo isso sem estar construindo absolutamente nada em termos de história mesmo, em expandir o universo DC, nada tá conectado. E assim, eu sei que existem pontos fora da curva, como Batman, Coringa, Aquaman, que foram sucessos enormes, e fico muito feliz por isso, porque merecem, mas infelizmente são a minoria. E um padrão que se tem observado nos últimos anos é que a Warner até então não tinha uma pessoa como a Disney Marvel tem, que é o Kevin Feige. Tô falando daquela pessoa que ama o material original, que é fã dos quadrinhos, que escuta os fãs, sabe o que eles querem, sabe até que ponto adaptar os quadrinhos e até que ponto ser fiel e principalmente garantir uma conexão entre os projetos. Que a cada vez que o público vá ao cinema, que eles sintam uma recompensa por ver uma nova etapa ou uma nova aventura da vida daqueles heróis que amamos tanto. E a DC não tem isso, é sempre... Vem um diretor, faz o que ele gostaria que a DC fosse, ao invés do que os fãs gostariam, faz um projeto e depois vai embora. Tem sido sempre assim, vem, faz o trabalho e vai embora. E isso toda hora, constantemente. Não tem um supervisor que garante esse tipo de conexão entre os filmes. E por muito tempo, uma das maiores perguntas era, para isso ser feito, é melhor reiniciar tudo do zero ou tentar salvar o que já está sendo feito agora? E quando foi anunciado que o diretor e produtor James Gunn e Peter Safran seriam essas pessoas, muita gente começou a se perguntar isso. O que isso significa pro Superman que já existe, o Batman, o Cyborg, a Arlequina, o Coringa, todos esses personagens que acompanhamos nos cinemas há anos. E recentemente, James Gunn postou um vídeo anunciando uma parte do que ele chamou de capítulo 1, Deuses e Monstros, onde ele anuncia os projetos que eles pretendem fazer para recomeçar a DC, mas agora sendo eles os responsáveis. Esse capítulo 1 conta com a produção de filmes e séries que estarão sim conectados, tá? O vídeo fala de um monte de projetos, um monte. Um novo filme do Superman, um filme do Batman e do Robin, mais um filme do Batman, pelo amor de Deus. Uma série da Ilha da Mulher Maravilha, que é aquela Ilha do Paraíso, né? A Themyscira, eu nunca consigo falar o nome direito. Um filme da Supergirl também, uma série dos Lanternas Verdes e por aí vai. Falou um monte de novidades, mas vou destacar aqui os que vamos ver primeiro, beleza? Começando por duas séries.
A primeira se chama Creature Commandos, ou Comando das Criaturas, em que James Gunn falou que já escreveu todos os 7 episódios e que a série vai ser animada, mas que os mesmos atores que vão dublar na animação vão dar vida aos personagens em live action, em futuros filmes e séries. Ah, Lucas, mas quem são esses comandos das criaturas? E eu respondo a vocês, não faço a menor ideia. Porque assim, mesmo depois de dar uma boa pesquisada, ainda sei pouquíssimo, quase nada. Só descobri que é uma equipe de super-humanos militares durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então tem isso, né? Os membros dessa equipe são monstros e umas criaturas bem estranhas. Mas o que me chamou a atenção é que 2 dos membros a gente já conhece. O coronel Rick Flag e a Doninha, que ambos aparecem no último Esquadrão Suicida, dirigido por quem? James Gunn. Olha só que coincidência louca, quem diria, não é mesmo? O elenco não foi confirmado ainda, mas depois de ler um pouco mais e pesquisar um pouco mais sobre essa série e sobre esse grupo, a primeira coisa que me veio em mente foi: por que só não fazer uma série animada do Esquadrão Suicida ou da Patrulha do Destino, que já são muito mais conhecidos pelo público do que um grupo que ninguém nunca ouviu falar? Achei uma oportunidade meio perdida, mas enfim, ele que sabe o que tá fazendo, né? Outra série confirmada foi Waller, sobre Amanda Waller, e essa sim já foi confirmada, que vai continuar sendo interpretada pela Viola Davis, onde a história é basicamente que ela vai ser levada ao tribunal e vai ser julgada por ter criado o programa Esquadrão Suicida. E enquanto isso, por baixo dos panos, vai trabalhar para eliminar qualquer pessoa que possa provar que esse grupo existe, ou que simplesmente possa testemunhar contra ela no tribunal. E esse gancho daria uma abertura bem grande para as equipes do Esquadrão Suicida e do Peacemaker fazerem participações na série, né? Assim, o plot não tá 100% confirmado ainda, mas pelo que eu vi, a direção que estão considerando é essa. E se não me engano, é baseado em um quadrinho também. E confesso a vocês que parece uma ideia muito interessante, que super me chamou a atenção logo de cara. E em seguida foi anunciado um filme. Para julho de 2025 teremos Superman Legacy, que não só vai ser dirigido e escrito pelo próprio James Gunn, como a previsão para as gravações começarem é no início de 2024, do próximo ano. E agora mesmo já vão começar o processo de escalação do elenco. Pelo que eu soube, eles estão procurando um Superman e uma Lois na faixa entre 20 e 30 anos. E pelo que entendi, um dos pontos principais desse filme é o questionamento se o mundo de hoje ainda existe espaço para a bondade do Superman, para a bondade que esse personagem representa. Eu me pergunto se finalmente a DC vai voltar pro básico com esse personagem, estabelecendo um herói gentil, bondoso, com um afeto muito grande pela humanidade, ao invés de mostrar um Superman do mal que brigou com o Batman e morreu, depois voltou, tá ligado? Eu sinto falta de explorar o básico primeiro. E ao que parece é isso que esse filme vai fazer, o que me deixa muito feliz. Então vamos agora para as minhas teorias e impressões gerais, certo? Como o cara falou que em 2025 o primeiro filme vai ser lançado, mas antes disso ele mencionou 2 séries, que são as que eu falei, eu acho que as séries chegam em 2024. Tanto que ele falou que são animadas e ele já escreveu o roteiro de todas. Então, realmente acredito que em 2024 essas 2 séries possam ser feitas. Faz sentido, né? Mas no geralzão, tô animado. Eu pessoalmente preferiria que ele tentasse salvar o que já estava sendo feito com os atores que a gente já conhecia, porque eu tava meio apegado, tipo Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Margot Robbie, do que fazer um reboot. Mas James Gunn deixou claro que não vai manter o elenco original, pelo menos boa parte. No Twitter falou que Henry Cavill como Superman não está mais nos planos, Dwayne Johnson como Adão Negro provavelmente o mesmo. Sobre o Ben Affleck, ele falou que ainda tem vontade de trabalhar com o cara, mas por trás das câmeras, ou seja, não com ele sendo Batman. Então, aos poucos, James tá dando a entender que vai reiniciar o universo da DC nos cinemas, mas aí é que tá. Aí é que está, Brasil. Não vai ser um reboot 100%, porque como falei na série da Amanda Waller, a Viola Davis vai continuar no papel, com fortes chances também do Esquadrão Suicida participar e do elenco do Peacemaker. Assim, não me levem a mal, amo Viola Davis, saber que atrizes incríveis como ela e Margot Robbie vão continuar me deixa feliz, mas se a gente parar pra pensar,
Ele só tá mantendo na DC quem já trabalhou com ele, né? Eu acho que os fãs ainda não perceberam isso 100%, mas quando isso acontecer, me pergunto se haverão consequências por causa disso. Como que ele tem coragem pra fazer coisas tão difíceis como dispensar Henry Cavill, Ben Affleck, mas o recomeço não ser do zero, sabe? Já que é pra recomeçar, não seria mais fácil se fosse do zero? Se ele manter o elenco de Peacemaker, Esquadrão Suicida e a Amanda Waller para interagir com atores novos que nunca vimos antes, fazendo Mulher Maravilha, Batman, isso não é estranho? Eu tenho a forte impressão que escolher fazer um reboot, mas só parcial, não ter coragem de demitir todo mundo, até seus amigos e gente que ele tem intimidade, isso vai assombrar James Gunn pelo resto da vida dele. Porque se isso realmente estiver acontecendo, sempre haverão fãs que vão dizer: mas como é que você manteve quem você gostava, mas quem eu gosto não pode ficar? Estão entendendo? Ah, Lucas, mas ele é o chefe da DC. Mas lembra que a gente falou agora há pouco que a DC precisa de alguém que pense pelos fãs, que represente os fãs nos bastidores? Não que só o diretor gostaria de ver, mas sim um consenso dos fãs, de quem vai pagar o ingresso quer ver, sabe? É isso, mas se for um restart só pela metade, tenho receio de ser injusto e até mesmo confuso mesmo pra quem não tá ligado no que tá acontecendo. E outra coisa, se quase todo mundo vai ser alterado e novos atores vão vir, qual é a necessidade de ainda lançar filmes esse ano, mano? Pra que se dá o trabalho de gastar horrores divulgando filmes como The Flash, Shazam 2, Aquaman 2, Besouro Azul, se James Gunn já tem planos pra seguir em frente, sabe? Por que só não colocar no HBO Max, por exemplo? Eu ainda tô animado pra assistir esses filmes, mas se todo mundo sabe que as coisas vão mudar pra sempre, que todos esses filmes que eu falei agora têm prazo de validade, que muito em breve, amanhã basicamente, vão deixar de serem relevantes, pra que se dá o trabalho de lançar nos cinemas ainda, sabe? Por que não começar o quanto antes? Por que não começar agora essa nova era e mandar os filmes restantes pro HBO Max? Ainda mais quando metade desses filmes está envolvido em polêmicas absurdas. Outra coisa, só eu achei estranho que uma das primeiras coisas que o James Gunn fez quando assumiu a posição de CEO foi se autocontratar para dirigir e escrever um filme. E detalhe que, além do salário de chefe, que já deve ser altíssimo, ele vai ganhar parte por cada função. Então, também vai ganhar salário de diretor e de roteirista. O cara tá se dando milhões de dólares. E assim, eu adoro o trabalho dele, de verdade. Acredito que todo mundo merece sim ser pago pelo trabalho que faz, mas acho que podemos concordar que é no mínimo estranho isso que tá acontecendo. Provavelmente eu e vocês faríamos a mesma coisa? Provavelmente, não vamos mentir. Mas isso quer dizer que ele necessariamente é a melhor pessoa para fazer esse trabalho? Essa aí já é uma dúvida minha. Não é porque você pode que você necessariamente deve. Se vocês assistiram os últimos projetos desse diretor, como Peacemaker, Guardiões da Galáxia 1 e 2, Esquadrão Suicida, já devem ter percebido um padrão. Que a vibe dele, ele tá no auge quando se permite ser o quê? Politicamente incorreto, ter algumas piadas meio sexuais, meio quinto ano, uma violência ali meio explícita. E por favor, não me levem a mal, na maioria das vezes eu gosto disso. Ele nasceu pra fazer Esquadrão Suicida, todos os filmes que ele fez eu gostei, mas tudo que eu falei agora, todos esses traços, não tem nada a ver com o que representa o Superman. E eu me pergunto se o James Gunn vai conseguir ter um envolvimento tão grande em um projeto como esse, sem deixar o Superman nessa vibe. Realmente acho que deveria ter chamado outra pessoa, pelo menos pra dirigir. Mas assim, não quero ser tão negativo, é muito provável que eu acabe até gostando, de fato, do resultado e achar que ele realmente fez um bom trabalho. Só o tempo vai dizer. Esse ano ainda, provavelmente, vamos saber quem vai interpretar o Superman, o que vai ser muito importante. Uma coisa, vai lembrar que isso que eu tô falando, a criação e a evolução desse universo novo, ou parcial, né, não afeta em nada o Batman do Robert Pattinson e o Coringa do Joaquin Phoenix, porque são projetos à parte. Então Coringa 2 e Batman Parte 2 ainda estão de pé e a todo vapor, porque eles foram feitos para não se conectarem com nada, como histórias alternativas, sabe? Que não interferem no universo DC que vai começar a ser desenvolvido nos próximos anos. Mas agora vamos ver se os novos chefes aí vão conseguir fazer o público não achar isso muito confuso, né? Mas beleza.
E assim, meu Deus, vamos chegando ao final do episódio dessa semana, falando de maneira bem resumida. Esses são os planos iniciais do James Gunn e do Peter Safran, com as minhas impressões e também do calendário 2023, né? Mas só repetindo que bem mais projetos já foram anunciados por ele, mas que não convém comentar todos aqui porque ainda estão muito distantes e que ainda não se sabe de quase nada. Mas a tendência é isso mudar com o tempo, beleza? Espero muito que o papo tenha sido útil de alguma forma. Temas que envolvem mais pesquisa sempre dão um trabalho a mais, então agradeceria bastante se compartilhassem o podcast para seus amigos fãs da DC. Quem tá de olho aí nos filmes que estão por vir, quem viu o vídeo do James Gunn, mas não entendeu nada. Estamos no Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube, por aí vai. Por favor, me conta suas impressões para Flash, Shazam, lá no Instagram. Estamos como @sessãoas6 e no TikTok como @podsessãoas6. Semana que vem, sem falta, falamos sobre Homem-Formiga, tá? Então espero me encontrar com vocês sábado que vem. Um beijo enorme e até mais.